noite! Boa noite! Boa noite! Como eu sou o único que não é tatuado, eu vim pra botar fogo, terror e o facão tá aqui do lado. Hoje é um assunto que tem uma proposta de ser um pouco mais guerrilhado, facão na bota. E o propósito de estudo desse podcast, eu acredito que é trazer uma comunhão para nós dentro de assuntos que é um pouco mais difícil de conversar durante o dia a dia, dentro das regras ortodoxais. Dentro da igreja, assim. Então, esse podcast iniciou com uma ideia, contar um pouco da história do nosso podcast, que começou quando o dia que a gente foi viajar. Dentro da van, a gente conversando, um alucinado Josney Jobs Clinton, chamado Alisson Lucas, disse, não, vamos fazer um podcast. E não tem nada a ver com isso aí. Tem sim. Não, tem não. E de uma certa forma, o assunto tinha que ser algo um pouco mais abrangente. Então hoje, a gente está trazendo um assunto sem versículo, que é para nós se matar de soco, facão e butinada. Estamos aqui representando o time das mulheres, a dona Rihanna e a dona Daniela. Não é Dani, cara. A Daniela é meio estranha. Que seja. Representante do time dos homens, eu, Anthony. Muito representativo. Meninas. Nosso amigo descabelado. Thiago Roxo. Tira o cabelinho do olho, Thiago. Trato na cabeleira. Então, Na verdade, existe um versículo. existe um versículo mais próximo, né, de tudo isso, né, que é Levítico 19:28. Que é, não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em vocês mesmos, eu sou o Senhor. Então é um versículo, assim, ó, pesquisando muito, assim, é um versículo único, né, na verdade, que fala sobre tatuagens, assim. Especificamente sobre tatuagem. Especificamente sobre tatuagens. Mas que muita gente tira ele isolado do contexto ali pra... Isso fica bem frisado, que ele é um versículo do Velho Testamento. Do Velho Testamento. No Novo não existe nenhuma referência que fale sobre tatuagem. E tem um versículo aqui que eu peguei aqui, que é 1 Coríntios 6,19, que também pega junto com aquele ali, que diz assim, ó, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? É uma pergunta, né? E então, eu não sei o que os irmãos acham aqui, mas eu fiquei assim, tipo, pensando, se o nosso corpo é templo de Deus, eu tenho tatuagem, né? Infelizmente, eu também tenho. Infelizmente fiz quando ainda era muito jovem, né? Não conhecia Deus. Então, hoje, sabendo disso, eu não faria, sabe? Sabendo que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que a gente tem que estar o mais purificado, né? O mais limpo possível, né? Tentando cumprir. No caso, esse versículo aí, o contexto dele fala sobre imoralidade sexual, né? E olha que ela passou 3 dias pesquisando só pra poder se defender. Só pra poder se defender. Não. Fala sobre imoralidade sexual. E, tipo, preservar o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, fala sobre preservar o nosso corpo contra os pecados. A gente não pecar contra o nosso corpo. Tá, mas e quem disse que pecado não é também a tatuagem? Pois na Bíblia não fala nada sobre. Não, na Bíblia eu até fiz um acompanhamento, uma leitura antes de estar aqui hoje, porque eu queria também entender um pouco sobre isso, até mesmo porque eu tenho tatuagem. E no Velho Testamento existia esse versículo que o Thiago iniciou do Levítico ali, que proibia. No Novo Testamento não se menciona nada a respeito. Então, é ou não é um pecado? É que no caso do Levítico é sobre marcas que adorem outros deuses, né? Que naquela época eles se batiam, se marcavam em adoração a outros deuses. Então, não deixa de ser uma tatuagem, porque tem gente que tatua um santo, uma imagem, algo que tu idolatra. Aí vai do bom senso da pessoa e do entendimento. Mas quem é que tem bom senso? Tipo, tu vai tatuar... Eu tenho bom senso e tenho tatuagem. Tu vai tatuar algo que vai ferir os princípios cristãos, vai tatuar signo, e tem bastante cristão que acredita em signo. Eu tenho um unicórnio. Vamos com calma que o podcast é só tatuagem, nós temos só meia hora. Sou cristã, não sei o que, signo tal. Então, tu acredita ou não é crente? Sim. Só que sobre signo tem na Bíblia dizendo referente a isso. Tu sabe que até vou contar uma historinha assim, que no meu tempo em que eu me tatuei, quando eu tinha 16 anos, eu fiz uma primeira tatuagem escondida dos meus pais. E naquele tempo se dizia que existia, como é que eu vou dizer assim, uma lenda urbana. Que tatuagem ela tinha que ser no corpo da gente em números ímpares.
Então, a Eu já ouvi falar Daniela, que era uma menina muito inteligente na época, Nossa! fez a mãe. primeira tatuagem. Só que daí a Daniela quis uma segunda tatuagem, mas ela não poderia ter número par. Daniela teve que achar uma terceira tatuagem. Quando a Daniela achava que estava satisfeita na terceira, ela pensou na quarta. Ela fez a quarta, só que a quarta não podia ser porque era um número par. A Daniela foi lá e fez a quinta tatuagem. E aí na quinta eu parei. Por quê? Porque só poderia ter números ímpares. E aí, esta lenda urbana da época, pra mim, foi relevante, né? Hoje eu não sei se isso ainda funciona, se existe esse mito aí fora, no mundo afora. Ah, tem gente que acredita em tanta coisa, né? É. Só que, esse versículo do Levítico fala só sobre marcar o corpo em adoração aos deuses pagãos. E mais da um época, detalhe, só isso. nas minhas Então, tatuagens... se eu fizer uma flor, não vai adorar a Deus nenhum. Eu nunca pensei no desenho especificamente. Eu nunca procurei o estudo daquele desenho que eu quis fazer ou daquela tatuagem. Eu simplesmente achava algo legal e fazia. Eu nunca me aprofundei para saber o sentido, o real sentido daquele meu desejo, ou o real sentido daquela imagem, daquele desenho. E hoje isso me incomoda. Não que eu quero arrancar essa tatuagem de mim, mas eu queria ter um estudo, queria ter tido um estudo mais próprio em cima daquilo que eu tinha escolhido pra época que eu fiz, sabe? Isso é algo que eu me arrependo, assim. Não posso dizer que eu me arrependo, senão eu vou ter que me arrancar toda, né? Sim. Não, mas eu hoje trouxe já o facão pra arrancar. Hoje eu já Fica faria tranquilo. totalmente diferente, assim, né? E aquele versículo que o Thiago leu ali sobre a gente ser templo do Espírito Santo. Então a gente tem que proteger nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, contra os pecados. Só que na Bíblia não fala que tatuagem é pecado. Na verdade... E tem uma coisa assim, por que fizer uma flor, um passarinho, um negócio assim, que não vá ofender Deus, por que isso é pecado? Tá, aí entra a questão que assim, ó, onde está voltado o teu coração quando faz uma flor, um negócio assim? Não é algo que me tira do foco tudo em bem. Deus. Mas o que te leva a fazer? Por exemplo, tu gosta da tua casa? Sim. Por que tu pinta as paredes dela? Boa. Então tu tá transformando teu corpo num objeto. Não. Porque minha casa é um objeto. Não, Se a minha casa se destruir, eu vou embora, eu vou morar em outro lugar. Eu digo que eu sou o templo do Espírito Santo com papel de parede. Eu tô enfeitando a morada dele. Tá. Pra ficar bonitinho. Tipo, se tu gosta da tua casa, Tá tu pinta. adornando. E se tu for ver, mas esse entra- texto diz assim, não façam marcas no seu corpo, certo? Então não poderia nem brinco na mulher. Na verdade, daí? esse contexto aí do não fazer marcas ao corpo, existe diversos contextos da época que a gente precisaria estudar, inclusive a questão de mutilação, que eles se batiam, se doíam, por questões dos mortos e inúmeras coisas. Então, hoje a gente vê esse assunto um pouco mais próximo das pessoas que se cortam, que eu acho que seria algo mais relevante nesse texto. E tem Mas gente também que marca o corpo com simbologias de seitas e várias coisas assim. Também tem isso. Aí não é o tatuar algo na pele em si, mas é vou te onde dizer tá um detalhe o coração da pessoa. Tu Que daí sabe não que- importa. E é o que tem Às mais, vezes né? a pessoa nem sabe que aquela tatuagem que ela quer no seu corpo é algo que vem já destinado de uma seita, de algo que vem carregado de alguma coisa assim. Por que eu te digo isso, tá? Assim, inocentemente, um testemunho meu rápido. Quando eu coloquei o piercing no meu nariz, que eu também já tive um piercing no nariz, eu fui nessas clínicas de colocação de piercing lá bem conceituada de Porto Alegre, com um profissional bem famoso da época, e fiz o meu piercing. Pra mim era um piercing, uma joinha, um adorno, um enfeitezinho no meu rosto, no meu corpo, que eu achava legal. Tá, logo em seguida, mais um tempo à frente, veio a minha conversão, e da minha conversão já veio a minha participação, a minha liderança na igreja, tá aí o pastor Ramiro que não me deixa mentir, e aí eu comecei a participar dos eventos de libertação, de curso, disso, daquilo, daquele outro. Só que toda a vida eu nunca tirei meu piercing. E toda a vida que eu participava desses eventos da igreja, eu me sentia mal. Porque quem Eu convence é o Espírito passava Santo. mal. Eu passava mal, eu tinha ânsia de vômito, eu tinha dor de cabeça. Eu nunca estava bem, eu sempre passava muito ruim. E até que um dia o meu pastor, numa brincadeira lá no serviço, pegou uma chave e falou: arrancar esse teu piercing de ti.
E aquilo ficou ecoando na minha cabeça, mas como se é só uma joinha que eu comprei, que eu botei, que não tinha uma intenção minha nisso. Só que aquele piercing, de alguma forma, foi consagrado, era consagrado para alguma coisa, sem o meu consentimento, sem eu saber. Quando eu tirei o piercing do meu corpo, eu nunca mais passei mal em evento nenhum. Eu nunca mais tive nenhuma ânsia, sabe? Foi assim, uma libertação. Sim. De algo muito... Assim, mas aí já não é Espiritual. algo relacionado assim, o piercing em si é pecado, traz algum mal. Porque ele pode comer uma comida também que é consagrada. Sim, e vai fazer mas o fato é que às vezes o que tu vai fazer inocentemente pra ti, pro outro que tá te fazendo, não é. Ele tá te consagrando, ele tá te dando, ele tá fazendo alguma coisa no inconsciente dele ou no consciente dele que vai te prejudicando, que nem me prejudicava o meu piercingzinho simples, que eu nem fazia ideia. E me prejudicava. E outra coisa também, assim, eu vejo muita gente focando muito na aparência, só que Deus, ele tá interessado no nosso coração, Aí agora não sim, na nossa aparência. Sim. E eu acho que tem tanta coisa pra se preocupar dentro de uma igreja do que uma simples tatuagem. Tem tanta gente com falha grave no caráter e a pessoa tá preocupada se alguém... A Briba diz que não tem tamanho de pecado. Não tem pecado pequeno, nem pecado grande. Então não existe esse Só negócio. que a tatuagem não concordo tá até como com pecado tu. na Bíblia. Até onde tu tava indo bem. Mas falar, tipo assim, tem pessoas que têm coisas piores, isso não existe. Não é coisas piores, é coisas que são relevantes. Se é pecado, é relevante. Mas quem disse que tatuagem é pecado? Onde é Bom, que nós tá na estamos aqui Bíblia? pra discutir isso. Na Bíblia não E aí tem um texto... É que eu tava... só porque Olha só. esse contexto de falar assim, porque tem coisas relevantes ou não relevantes, isso eu vejo que é uma coisa que se prega de uma forma muito errônea. Porque a gente, tipo, o adúltero é pecador, mas o cara que pega 5 centavos é meio pecador. Então isso me incomoda de um nível profundo. Mas é que a parte da tatuagem... O que eu tava falando tava show de bola, não discordo e daqui a pouco a gente chega lá, mas é só essa parte assim de relevância. A tatuagem foca muito no visual da pessoa. E o próprio Jesus foi criticado pelos religiosos por causa de quem ele era. Eles não viam o coração dele, não enxergavam ele como Cristo. Ele foi morto pelos religiosos da época que impunham regras criadas por humanos. Regras que não foram feitas por Deus. Era tudo opiniões baseadas no eu mesmo. Então Jesus foi morto por essas pessoas. E eu vejo muito hoje em dia isso. Gente com muita religiosidade apontando algo que remete ao passado, que é mais ou menos o mesmo tipo de coisa que aconteceu no passado está acontecendo hoje em dia também. Uma coisa que a gente pode se analisar e até se perguntar para aqueles que ainda não fizeram, que têm vontade de fazer a tatuagem, né? Que tu pode parar e pensar o seguinte: a tatuagem, ela é permanente no nosso corpo. Tu até pode fazer algumas sessões de remoção, depois no futuro vai gastar, vai doer, tudo isso mais. Mas a vontade que tu tem hoje de fazer algo, qual determinado desenho que seja, tá? Vai fazer sentido daqui a 10 anos na tua vida? Sabe que eu tava pensando sobre isso e agora até tinha um texto que eu tava para falar ali, que era Mateus 6:21. Pois onde estiver o seu tesouro, também estará o seu coração. Então eu digo por mim, eu fiz a tatuagem no momento que tudo que eu queria, as coisas do mundo para preencher o vazio que eu tinha de Deus. Então, quando eu conheci Deus, eu senti que eu não precisava mais dessas coisas, entendeu? Tipo brinco, eu cheguei a botar brinco, fiz tatuagem. Eu tinha uma mania até que eu falei pro nosso irmão ali que eu negociava muito. Era uma necessidade de algo que não tem como suprir. As coisas do mundo vão suprir temporariamente. Então, eu vejo que a gente hoje em dia até é muito julgado, como até a própria Rihanna falou, que se alguém te falar assim, tira teu piercing, tu ia levar para um lado pessoal. Primeiramente eu tinha levado. Exato, não é verdade? Sim. E quem te convenceu foi o Espírito Santo, conforme tu foi indo, conforme a tua caminhada. Então eu vejo que conforme a gente caminha, é um passo a passo, a gente vai evoluindo com Deus, né? Sim. Então eu acho que a busca tem que ser diária pela Bíblia, pelo não conhecimento. Não é assim, né? É pecado, não é. Tu tem que buscar ter a tua intimidade com Deus, porque às vezes o que pode pra mim não pode pra ti. Porque que nem o Thiago falou, botou pela moda, tem né? coisa, por exemplo, uma pessoa é viciada em comer tal coisa e é um vício. Tudo que é vício é pecado. Então, por exemplo, fulano tem um vício em comer chocolate. Pecado. Então essa pessoa no pecado da glutonaria. Vai parar de comer. Só que, por exemplo, pra mim pode não ser. Agora eu vou dizer que o chocolate em si é pecado? Não. Cada um se examine
e Examine-se a converse si com mesmo, Deus pra isso aí. saber o que pode e o que não pode fazer. Até porque, assim, ó, a tatuagem em si, sem ser algo assim, ó, tirando as exceções de coisas que ofendam a Deus. O resto, assim, Ó, tipo, hoje- tatuagem de florzinha. E se tu faz uma tatuagem e isso não é algo que tira o teu foco de Deus, eu não vejo como Como um algo, problema. como um problema. Porque se fosse um problema, por que no Apocalipse diz que Jesus vai vir com uma tatuagem na coxa escrita e vai nos marcar com o nome dele, o nome de Deus e o nome da cidade Quer dizer que onde a gente vamos vai ganhar morar. outra Mas isso é como... Isso aí é bem... Diz assim, ó, em Romanos, Apocalipse 19, capítulo 16. Jesus vai vir e nele diz assim, ó, tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, Reis dos Reis e Senhor dos Senhores. E também Apocalipse 3, versículo 12 diz, ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. É que isso também entra na parte muito teológica, né? Porque que, assim, que nem, como dizem no final dos tempos, sobre a marca da besta, né? Ninguém sabe o que é a marca da besta. Será marcada na face, mas com o que, como, entendeu? Como será marcada na mão. Mas é uma né? marca. Mas é uma marca que a Bíblia fala muito em, como é que eu posso dizer, parábolas. Só que nessa parte de Jesus fala especificamente. Vai ter na coxa dele um nome inscrito. Fica bem claro que vai ser na coxa e inscrito. Não é algo assim, uma marca tal e tal, não sei o que. Diz coxa inscrito e diz até o que vai estar inscrito na coxa dele. Mas é que daí nós estamos trazendo o reino espiritual pro reino material, que não tem nada a ver uma coisa com a diferente, outra. Não, é que assim... Se do point é que- veio do point, vai voltar, por que a gente vai dar valor, a gente vai endeusar o nosso corpo demais? É porque, na verdade, o meu conceito é que a tatuagem, ela se torna uma adoração ao próprio corpo. Porque tu faz a tatuagem pros outros olhar? Eu faço porque eu gosto. Porque Tá, então tu faz a tatuagem pra ti olhar. Esteticamente, Pra te olhar no espelho e dizer assim, que bonito. É algo que de uma certa forma tu tá olhando o teu corpo e dizendo que o teu corpo é uma tela em branco pra te encher de papel de parede e dizer, eu sou algo Mas disposto... na Bíblia diz que é pecado a pessoa se arrumar e se cuidar? Tá, mas é que se arrumar e se cuidar é uma coisa. Não, é vaidade igual. Não Tu vai no necessariamente dentista e usa aparelho por quê? Pra não ter os dentes tortos? E por que tu não quer ter os dentes tortos? Porque a Pra minha... ficar bonitinho. Pra te dizer É que eu não tenho aparelho, eu não tenho... Por que que tu, Não, mas é por que que- tu é comprou que a- essa blusa cinza e não usa um saco de pano, hein? Tá, eu- então vamos assim, ó. É tudo, tipo, Ó, a vaidade Vamos em si. pensar, Se não eu for isso- achei 6 perguntas básicas pra te refletir, pra mim e pra quem estiver nos ouvindo. Primeiro, é necessário a tatuagem? boa. Isso tá em Hebreus. Segundo, é Vamos, peraí, Ó, calma aí. Tu tá com os versículos aí? Tô. Eu vou, conforme tu vai... Hebreus 12:1. Deixa eu Tá, abrir sobre aqui. o ser necessário se maquiar, por exemplo, Tá, é não, necessário. aí Vamos chegar lá, não. Te avaliando, tá? Sim. É Ah, necessário? nós temos tempo. Vamos. Tá, vamos ver, porque isso aqui me chamou a atenção hoje. Hebreus Tá? 12... Porque eu tava com vontade de fazer uma nova tatuagem. Não posso negar, não vou 12:1. mentir porque o Espírito Claro. vai me cobrar. 12:1. Isso. Tá, qual é a pergunta? É necessário? Tá. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Segundo, é proveitoso? Qual o versículo? 1 Coríntios 6:12. 1 Coríntios 6:12. Tá. Primeiro é necessário. Tudo me é segundo permitido, proveitoso. mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. 3. É semelhante a Cristo uma tatuagem? Isso tá em 1 João 2:6. É uma 1 diferença João. de Cristo, né? A gente tem que ser mini Cristos. No 2, caráter? 6. Tudo, né? Aquele Na aparência, né? que afirma Mas que permanece nele deve andar como ele andou. Eu não vi Jesus se tatuar. 4. Mas diz que ele vai voltar com a tatuagem na coxa. 4. Deve ficar legal esse negócio. É um bom testemunho
É um Aí bom tu falou testemunho. Colossenses 4:5. Dá uma parte de botar, uma coisa assim, tipo, sei lá, um dragão, assim, que não tem nada a ver, entendeu, com Jesus, que nem tu Mas falou. Um daí- diabão nas costas. É, entendeu? Eu conheci- Sim, mas daí isso é o que vai Aí tu vai contra falar os de Jesus, princípios bíblicos, Mas daí né? tu vai falar de Jesus e quando tu vê, tu tira Ó, qual é a pergunta? 4:5. Qual é a pergunta? É um bom testemunho? Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. 5. É edificante? Eu lembro. Isso tá em 1 Coríntios 10:23. Bah, quando eu vou fazer a tatuagem é edificante. Ó. Pra quem? Eu falo muito da palavra pros tatuadores. Falo bastante. Tu podia ir lá sem se tatuar e falar pra eles. Cada vez que eu vou fazer uma tatuagem, assim, Corpo cheio daqui a pouco. Então a gente descobriu o significado pra tatuagem. Por isso que tu A tem gente deve ser 297, né? evangelista de tatuadores. A gente faz 1 milhão de tatuagens, vai evangelizando os tatuadores. É uma boa opção. Boa. Tudo é permitido. 1 Coríntios 10:23? Isso. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. De novo. E 6, último. Glorifica a Deus a tatuagem? Isso tá em 1 Coríntios 10:31. 1 Coríntios 10:31. Assim que. Ao lado. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 6 pontos, então, para uma próxima tatuagem. Aquele que quer se tatuar ou não se tatuou, é necessário, é proveitoso, é semelhante a Cristo, é um bom testemunho, é edificante e glorifica a Deus. cabe Se a cada faça um julgar pra ver. as 6 né? perguntas e Se chega a julgar essa a si mesmo. conclusão. Sabe que a minha esposa, ela sempre falava uma coisa assim, ó. A gente tem que sentir paz, né? Naquilo que a gente vai fazer. Então, eu acho que o interessante é sempre fazer essa pergunta, né? A gente vai botar o joelho no chão, né? E orar para Deus perguntando, né? Para ver o que ele acha, né? Dessa situação. É exatamente o que encerra aqui esse meu textinho que eu tinha lido ali, ó. O certo é que você medite na palavra de Deus e tome uma decisão cuidadosa, pensando em tudo que está envolvido com esta marca que você deseja fazer. Ó, eu É isso aí. tenho duas passagens que eu quero ler. Aí ela tá pra botar fogo. Ah, tá violenta. Ela tá desde domingo aqui, ó. Ela tá aqui. Pessoal, se vocês quiserem se tatuar no final do post com a Rihanna, ela tá com a maconha ali. Ela conhece o tatuador Olha só. de cada tatuagem. Ela pega só tatuador evangelista. Jesus como é que ela pode ser? Jesus, Inri, ela só se tatuagem Isso, não. Ela vai tatuar o versículo tudo ou posso. Ela vai botar assim, ó, vou botar tatuagem, pode chegar Jesus. É isso aí, vamos evangelizar com as tatuagens. Evangelizar com Ó, tatuagem. Colossenses 2. Vocês morreram com Cristo e Ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então por que continuar a seguir as regras deste mundo que dizem: não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. E também Colossenses 2:8. Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo, e não em Cristo. Daí tem uma parte ali que até o Anthony comentou sobre toda a liderança, né? Sobre honra? Sobre honra, né? Que toda liderança é Deus quem dá, né? Sim. Então a gente vê que líderes geralmente espirituais, né? De quem está se convertendo hoje, são pastores, são mestres, são pessoas que têm mais sabedoria. Então muitas vezes a gente vai tentar, eu vejo por mim, muitas vezes a gente vai tentar fazer uma escolha própria, baseado nas escolhas do mundo, se a gente tudo pode, né? Como diz na palavra, mas em tudo me convém. Então a gente, né? Vamos supor que a gente apagar todas as leis que tem na Bíblia. Então a gente vai poder fazer tudo. Nada vai Esse versículo de que tudo pode, mas nem tudo convém, na verdade é num contexto de que o povo naquela época estava meio revoltado, assim, e perguntaram para Paulo: ah, mas tudo pode. Aí ele respondeu: mas nem tudo convém. Mas no sentido, tipo assim, não convém pecar. Por exemplo, eu posso matar, é permitido, mas não convém. Eu posso roubar, é permitido, mas não convém. Então é relacionado a pecado. Tudo pode, mas não convém pecar. Só que daí, a tatuagem em si é pecado? Não tem nada falando. Não, especificamente na Bíblia não fala sobre isso. E sobre a honra?
é um ponto muito importante. Por que eu vou honrar uma pessoa que está indo contra a Bíblia? Por exemplo, aqui em Romanos 14, fala sobre algo semelhante ao que a gente está conversando aqui, que o povo naquela época discutia se, eu como carne e acho que comer tudo, nenhuma comida é pecado comer. Aí o outro já, vocês estão pecando, porque o certo é comer só vegetais. Aí outros ficavam brigando, tem que tirar um sábado lá porque é o certo. Aí outros diziam, não importa, todo dia é sagrado. Cada um tem uma opinião. Cada um tem uma opinião e são opiniões pessoais mesmo, que não tem nada falando sobre isso na Bíblia. É meras opiniões sem base bíblica. E olha o que Paulo diz sobre isso, sobre discutir opiniões que não têm base bíblica. Romanos 14, versículo 22. Você tem direito às suas convicções, mas guarde isso entre você e Deus. Felizes são aqueles que não se sentem culpados por fazer algo que consideram correto. Mas se você tem dúvidas quanto ao que deve ou não comer, será culpado. Se comer, pois vai contra suas convicções. Se faz qualquer coisa sem convicção, está pecando. E isso vale para o assunto tatuagem. Tá fazendo algo que tu não tem certeza que deve fazer, é pecado. Não faço. Tu tem uma opinião que tu não gosta de tatuagem, guarda pra ti Deus, porque não tem nada na Bíblia contra. Então, como é que eu vou honrar uma pessoa que tá indo contra o que diz na Bíblia? Então, se eu tô cometendo pecado de desonra, primeiro essa pessoa tá cometendo o pecado de querer impor uma opinião que ela tem que guardar só pra ela e pra Deus. E aí, como é que fica? É que, na verdade, assim, existem alguns questionamentos, nós estamos chegando pro final dos tempos, e eu tô esperando que o Ramirão me atenda. Esse vagabundo, cara, ele me quebra a cena, que eu tô nervoso aqui, esperando ele me responder, faz uma meia hora. Aí ele me respondeu, agora eu tô aqui. Show de bola. E seguinte, assim, tem tanta coisa que o Espírito Santo já me convenceu que era errado. Eu acreditava em signo, até depois que eu me batizei, eu acreditava em signo. Pecadora! Logo que eu me converti, eu discuti com o Rodrigo. Isso é pecado! Logo que eu me converti, eu discuti com o Rodrigo. Eu não acho que signo é pecado, que planeta foi criado por Deus, que não sei o que, não sei o que lá. Até que o Espírito Santo me mostrou na Bíblia um versículo que fala especificamente disso. Compra bruxarias, feitiços, pessoas que consultam mortos e pessoas que consultam os astros, que é signos. Astrólogos. Então o Espírito Santo me convenceu, só que isso tem base bíblica. Então, por exemplo, assim, que nem o Rodolfo Abrantes, ele tem tatuagem e um dia ele foi fazer outra e Deus falou pra ele, chega, e ele chega, não fez mais. Tô fazendo tatuagem e tô fazendo tatuagens que não vão ofender a Deus. Se algum dia ele me disser, chega, então chega. Até então eu converso com ele e ele não me falou nada. Então, estamos no Pode Chegar, hoje é o dia do Chega. Senhor Jesus, pode entrar em contato com ela, por favor. Que nem diz meu amigo Márcio, eis que te fala de mim mesmo, ó servo do varão. Assim, existe, que a gente começou essa discussão porque... Teve uma vez que eu conversei com meu cunhado José, um alô pro meu cunhado José. Oi, José. Que eu sempre tive muita vontade de fazer. Por causa da adolescência, por causa de muitas influências e coisas aradas. Também. De uma certa forma, hoje eu dou graças a Deus que meu pai sempre foi um cara muito forte, sempre teve muita autoridade e hoje eu vejo que isso foi muito bom pra mim, porque eu também sou uma pessoa de personalidade forte. E se meu pai não fosse, eu teria dominado a casa, teria feito um bolo, teria virado tudo do avesso e isso seria uma coisa extremamente horrível. E eu teria tido 18 mil tatuagens. E eu só preciso que o Ramirão lá no esquema lá, ele habilite a câmera dele. Então, conversando com o José uma vez sobre tatuagem, a gente entrou na discussão que, pra mim, no primeiro ponto que ele falou, já resolveu o problema. Que ele disse assim, Anthony, a tatuagem ela não fala nada especificamente na Bíblia. Primeiro o conceito é porque na época não se tinha tatuagem. Então começa assim. Então não tinha como na Bíblia falar algo de 2000 anos à frente. Ou seja lá quanto tempo faz que existe tatuagem. É bem mais antigo do que a gente imagina, porque a tatuagem já existe
desde pessoas que pegavam e faziam meio manual o troço. Então, se a gente for pesquisar a origem da tatuagem, ela deve ter muitos anos. Mas o contexto é que ele matou a charada pra mim, eu, Anthony, no primeiro momento, é que ele disse assim, ó, se tu não pecar pela tatuagem, tu vai pecar pela desobediência. E o meu pai sempre foi contra. Ele dizia claramente, eu falei algumas vezes com ele, ele disse, cara, não gosto, não quero e não faço. Se eu fizesse, eu estaria já pecando pela desobediência. Então, pra mim, ali acabou o assunto, eu já poderia ter pegado minha mochila e ido embora. Mas aí a gente continuou conversando. E aí, quem me conhece um pouco mais próximo, assim, sabe que eu tenho um Opala que eu gosto muito. Aí o José me disse assim, Anthony, existe uma outra questão, que é o quê? Tu tem um Opala, tu gosta muito, e tu vai tatuar ele. Tu tá tatuando ele pra quê? Porque tu gosta muito dele, então tu tá adorando o teu Opala. Então existe esse conceito de adoração que a Rihanna tava falando ali, algumas coisas que é discutível. Para mim, o meu entendimento é que aquilo que eu coloco no meu corpo, independente da relação da casa, eu nunca tinha ouvido esse tipo de conceito. Eu acho que aquilo que eu marco no meu corpo me traz tipo assim, eu quero ver aquilo todo dia, ou quero que os outros vejam aquilo todo dia. Porque se tá na frente é para mim, se tá nas costas é para os outros. Porque pra mim a tatuagem nas costas não faz nem sentido, que só consigo ver Mas aí é uma opinião Dele. tua. Minha opinião. Esse é dele. É. Ah, eu tava ouvindo até agora. Fica quieto aí, moleque, eu já fico nervoso. Então assim. Essa é a opinião e testemunho do ano. Aí o que nós tava conversando no domingo é a relação da obediência. No meu caso, é meu pai, eu tenho que obedecer porque Deus escolheu o pai e a mãe que eu precisava ter para ser quem eu sou. Se não fosse eles, eu não seria o Anthony que está aqui hoje. Então, o meu pai e minha mãe têm que obedecer porque a honra é devida. Então, sim, nesse caso é relação pai-filho. Tu mora na casa deles, tem que obedecer e pronto. Deus me deu por mandamento a obedecer. Então, a discussão que a gente estava tendo domingo, que pegou um fogaréu e a gente saiu se soqueando tudo lá, é a discussão em relação à obediência de líder. Porque o líder a gente escolhe. A gente opta por seguir um líder ou não. Então, o que eu estava falando com a Rihanna naquele dia é que quando a gente está debaixo de uma liderança, a gente obedece essa liderança independente do que ela pensa ou não pensa. Que nem ela trouxe daí o versículo de manias e atitudes vazias. Que é o versículo de Colossenses. Eu nunca tinha ouvido esse versículo. Sobre, tipo, convicções próprias. Convicções próprias. Mas ainda assim... a Bíblia, ela sempre foi, em todo o contexto dela, uma explicação sobre a Bíblia que eu escutei num curso que eu fiz de música, é que a gente tem um paraíso. E para enxergar esse paraíso, ele está atrás de uma porta fechada, que a Bíblia para nós é como se fosse uma fechadura. Então, por isso que a Bíblia, de uma certa forma, ela tem muitas argumentações, entendimentos e interpretações. Porque a gente não consegue enxergar tudo. A Bíblia, ela é um pouquinho do que está atrás da porta. Então a gente não enxerga claramente. Então por isso que existem diversos assuntos como esse que a gente está trazendo no podcast e os próximos também que a gente vai tentar trazer assuntos assim, que são assuntos que têm discussão. Mas um assunto que a Bíblia nunca deixou discussão e não tem como a gente fazer nenhum podcast se a gente quiser é a questão de obediência e honra. Ela é muito clara, honra e obediência. Aí entra essa questão dos líderes, que a gente estava conversando lá. Honrar algo que não vai contra a palavra de Deus, né? É essa a discussão que a gente estava tendo. O primeiro ponto é que, quando tu escolhe tua liderança, tu tem que saber o que ela pensa para poder honrar sempre. Se tu desonrar em algum momento, se tu desobedecer em algum momento, o pecado deixa de ser da pessoa e passa a ser teu. Tá, e se o líder está desonrando a palavra? Aí que tá. Eu vou honrar alguém que está desonrando a palavra? Porque eu estou desonrando uma pessoa. Deixa eu chamar os universitários. Ô mãe! Qual é o versículo aquele que tu falou da honra a Deus é maior? Aquele que tu falou de honra a Deus é maior. Obedecer a Deus é maior. Ó, minha mãe aqui, ó. Consulta os universitários. Aquele versículo que eu te falei, se for desobedecer a Bíblia, tem que obedecer a Deus, que a lei de Deus é soberana. A gente tem que obedecer a lei dos homens, mas a lei de Deus está acima. Então, se a lei dos homens desobedecer a de Deus, a gente obedece a de Deus porque ela prevalece. Deixa eu pegar minha Bíblia, não lembro de cabeça aqui. Tá, se tu achar... Tu achou aí, pai? Sabe qual que é que eu tô falando? Teu pai lá. Pera aí, deixa eu habilitar o som. Foram presos e foram proibidos de
simplesmente disseram que importava antes obedecer a Deus do que aos homens. Tá. Então a surpresa que eu tinha pro pessoal da mesa, que eu botei no grupo, e eu não tinha falado até agora, é que eu trouxe o Ramirão, nosso pastor do Ministério Plenitude, de uma forma um pouco diferente, porque eu queria fazer alguns testes. E a intenção é que o seguinte, dentro desse conceito que a gente estava falando no domingo, eu acho que O isso... pessoal tá ouvindo ele lá na live também? Não, não, mas não tem problema. A gente põe os mic perto ali depois, na hora que ele for. Então, o que a gente estava discutindo é em relação à obediência, que nunca foi algo que a Bíblia deixou subentendimentos. Então, o que a Rihanna me falou e me chamou muita atenção é que ela disse assim, Anthony, eu já fiz tatuagem e teu pai nunca falou nada. Então, de uma certa forma, isso acabou trazendo um certo conflito na minha cabeça, que eu disse, como assim? Pra mim, ele sempre fala. Eu sempre falo de tatuagem, ele sempre me falou as coisas, então... o que eu vejo que é algo que é muito relevante, a gente ter essa transparência, a gente conseguir ter essa conversa um pouco mais nítida, porque é algo que nos facilita de ter a obediência, de ter essa relação próxima, porque de uma certa forma existe inúmeras, como a gente estava conversando aqui, a gente está já estourado o tempo, já estamos em mais de meia hora de podcast, a gente ainda teria muita coisa para discutir. Então a gente tem que acelerar um pouco. Talvez a gente continue esse assunto semana que vem. Mas o que eu senti muito forte no coração é da gente ter uma direção. Porque a gente está fazendo podcast, tudo que a gente faz aqui, a gente faz levando o logo do Ministério Plenitude. Então eu queria trazer para nós esse entendimento do que o Ministério Plenitude pensa sobre a tatuagem. E isso, independente dessa discussão que nós estávamos tendo, isso a gente com certeza vai continuar depois, porque tem muito chão pela frente ainda para a gente continuar. Eu não sabia que tinha tanto versículo assim na Bíblia sobre o assunto, sobre o pensamento. Porque para mim, como eu falei, no primeiro momento já se encerrou o assunto. Então eu nunca pesquisei, nunca fui atrás. Mas eu via que a Rihanna sempre se incomodava com esse assunto, principalmente porque é notável, né? É visível que isso incomoda ela. Então é uma coisa que a gente precisa ter essa clareza, porque eu garanto que, assim como a Rihanna, tem muitas pessoas que se martelam todo dia, porque, como ela falou, existem muitas doutrinas que são vazias, existem muitas coisas que são de homens que precisam ter uma certa discussão e não tem. Então... Eu me incomodo mais... Não por assim, é tatuagem, mas eu me incomodo por as pessoas olharem muito pro humano. Porque pra mim isso é algo que não me afasta de Deus. Exato. E as pessoas, na cabeça delas, elas querem viver a minha vida e já largar que isso aí te afasta de Deus, sem nem saber a intimidade que eu tenho com o Pai. É algo diferente, né? Exato. Então, só porque como eu sei que esse assunto ele geraria muita polêmica e seria algo bem difícil da gente ter um certo controle do o que falar, como falar, então eu queria trazer para o podcast, como a gente leva o logo do Ministério, trazer a opinião do nosso... Quinto elemento. Do nosso quinto elemento, que é o chefe master. O elemento. Que aí eu basicamente fiz assim, a gente gerou toda a bomba, agora a gente pega e fala assim, toma aí, se vira e resolva. Bota aí o mic aí. Tá aí, ó. E aí é para eu falar, né? Isso, aí agora tu diga o que o Ministério Plenitude fala sobre tatuagem. Bem rápido, porque a gente já estourou o tempo aqui, o que tinha de tempo a gente já usou, então é só os finalmente. Tá, eu tô no telão aí. Tá, tu tá ao vivo. Provavelmente se tu tá assistindo na live vai estar com um delayzinho aí. É mais fácil assistir pelo Google Meet, que daí tu já tá ao vivo pra nós aqui. Então tá bom. Eu tô perdido na história. Assiste pelo Google Meet aí que tá mais fácil. Inclusive, tô perdido no assunto. Por isso eu tenho que ir para a palavra de Deus. Eu não tenho outra opção. Eu tenho que ir para aquilo que diz a Bíblia. E a Bíblia é muito clara nesse sentido. Levíticos... Primeiro, o texto que tu perguntou ali é Atos 5:29. Tá? Depois você lê aí, pede para alguém achar e ler. Tá. Segundo, a minha opinião, eu já vim de uma estrutura religiosa, batista, convencional, e o fundamento para eu também nunca ter feito
nenhum tipo de marca no corpo, nenhum tipo de enfeite. Na minha época, a gurizada começou a usar brinco, ainda tinha definições de que lado usava o brinco, se era no direito era uma coisa, se era no esquerdo era outra. E eu queria entrar nessa vibe aí também, né? E meu pai me ensinou que eu não devia fazer. E foi o que eu passei para os nossos filhos. Levíticos 19, 28 diz muito claramente: pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Ou seja, a tatuagem, ela é muito particular e muito depende muito da motivação. Por exemplo, se eu tatuar o nome de uma pessoa que já se foi, eu não vou eternizar a presença da pessoa comigo, mas eu vou me manter ligado àquela pessoa e, portanto, eu estou fazendo culto ao morto, que Deus condena. Se eu fizer um desenho de um bichinho, eu estou querendo que este bichinho permaneça na minha vida de uma forma bem mais concreta, ou seja, eu estou dando um lugar de destaque para esse bichinho na minha vida, e o lugar de destaque na vida da gente só tem um, é para Deus. Piercing é um pouco mais profunda a coisa, porque não existe nenhum tipo de piercing que não tenha consagração satânica. Aí a gente vai afundar muito no assunto se eu for explicar. Mas o piercing, ele já foi criado com esta intenção de marcar lugares. E vocês vão notar que a maioria dos piercings ou é no umbigo, ou é no lábio, ou é na língua, ou é nas narinas, ou é aqui em cima na sobrancelha. Ou seja, no umbigo é vida, na língua é aquilo que tu fala, no nariz é aquilo que tu cheira, e na sobrancelha é aquilo que tu vê. Se o piercing tem uma consagração, obviamente esta consagração vai junto. Nós não vamos muito longe nesse assunto se pegarmos a questão que os apóstolos ensinaram a respeito de comidas consagradas. Se tu não sabe que é comida consagrada a ídolos, come e dá graças a Deus. Agora, se tu sabe que é consagrado, não coma. Esta é a instrução da Bíblia. Então, o piercing, para mim, ele é ponto pacífico, todos eles são consagrados e têm o objetivo de prender a pessoa pelo sentido onde ela é colocada. E tem alguns aí que entram até mais nos órgãos genitais e coisa e tal, e aí aí o buraco é mais embaixo, literalmente. Misericórdia. Aí a consagração é completa e vai acontecer exatamente aquilo que a pessoa está declarando com a sua atitude. Agora, a tatuagem, ela como a Rihanna falou aí, uma expressão de vaidade, assim como é a maquiagem, como é a roupa, como é o cabelo, como é um monte de coisa, expressão de vaidade. Porém, a tatuagem, ela tem um desenho, normalmente, com um significado. E aí é que mora o perigo. Que significado é este? Se for o nome de uma pessoa morta, idolatria ao morto. Se for de um bicho, está botando o bicho no lugar de Deus. Hoje é muito comum você ver mulheres com cachorrinho, com gatinho, com pets, como eles chamam, chamando de filho. Poxa, se a minha esposa tem um cachorrinho e ela chama aquele cachorrinho de filho, ela está chamando os nossos filhos de cachorro, o marido de cachorro e ela própria de cadela. Ô, louco, fala, Deus! Tem os irmãos aí que andam chamando filho de bicho. Quer dizer, bicho de filho. E vice-versa. Menosprezando a criação que Deus fez completamente diferente.
Deus fez a criação dos animais para serem animais, do ser humano para ser ser humano. Quando você faz essa miscigenação, essa mistura, você vai estar também menosprezando a diferenciação que Deus fez. E aí a desonra é para Deus, não é para o animal, não é super honrar o animal ou somente desonrar a humanidade, mas também desonrar o que Deus fez. Ô pai, e por aí vem mais embaixo. Uma dúvida que até ficou, que eu fiquei um pouco bem encucado com isso que a Rihanna puxou, o que seria a diferença entre a vaidade e o cuidado? Porque ela levantou aqui também a relação de assim, vou botar um aparelho nos dentes para deixar eles mais retinhos, de uma certa forma para ficar mais bonito, mais decente. Mas aonde estaria o ponto de diferença entre a vaidade e o cuidado com o templo do Espírito Santo? Exatamente o significado das próprias palavras. Vaidade eu só quero deixar mais bonito. Eu só quero embelezar, eu só quero apresentação. Agora, cuidado. Eu tive que usar aparelho aos 50 anos de idade. Sempre corri dessas porqueiras aí. Mas quando chegou aos 50 não teve. Por quê? A mordida cruzada estava me fazendo eu comer todo dia bife de beiço, né? E sem Então, eu fui obrigado. Eu disse pro dentista, eu vou usar 1 ano essa porqueira aí. E tu tira e dá um jeito. Até hoje eu uso o aparelho para dormir, que é o de contenção. Agora, nesse ano eu resolvi não usar, fiquei 4 meses sem usar. Quando fui usar de novo, dor nos dentes, tudo fora do lugar de novo. Isso é cuidado. Vaidade eu quero pintar os dentes de branco, eu vou tirar os dentes natural, vou botar os do dentista lá, porque são porcelana e não sei o que. Aí é exibicionismo, querer fazer um cartão de visitas, uma apresentação. Não é cuidado com o templo do Espírito Santo. E as tatuagens que são inocentes, vamos dizer assim, a Dani tocou ali no assunto, uma florzinha, uma borboleta, uma coisinha assim, que é só... olha, vai ter que ter paz para poder fazer. Eu, como não tenho paz de jeito nenhum, nem cogito fazer uma tatuagem. Agora, Rihanna, depois que nós começamos a conversar, ela já fez algumas tatuagens, já tinha quando eu a conheci, e depois fez mais algumas. Se ela está em paz com a consciência dela e com Deus, não tenho que nós, homens, condenar. Agora, aquele versículo que tu citou lá, Rihanna, de filosofias humanas, veja bem o texto e dentro do seu contexto. Ele está falando de filosofias, de ensinos contra os falsos mestres. Não é contra opinião ou contra definições do que diz a Bíblia. É diferente. São filosofias que dentro daquele contexto que tu falou ali, haviam falsos mestres que estavam ensinando coisas distorcidas porque não queriam acreditar na ressurreição de Jesus, então estavam distorcendo a ressurreição de Jesus. E aí, Paulo orienta que não se deixem levar por essas filosofias que são invenções humanas. Pastor, quero fazer uma pergunta. Manda. Eu não sei se o senhor chegou a ver esse último versículo que eu li, eu acho que não. Eu acho que eu estava apanhando aqui para conseguir entrar na live. Que é em Romanos 14, que Paulo dá um direcionamento para o povo ali, que eles ficavam discutindo se podia comer carne, se era certo comer vegetais, aí quem comia vegetais julgava quem comia carne. Aí tinha uns que guardavam o sábado, outros que não, aí ficava todo mundo um contra os outros, assim, minha opinião que é certa, tipo, não, a minha que é. E daí Paulo fala assim, em Romanos 14, versículo 22 e versículo 23. Vocês têm direito às suas convicções, mas guarde isso entre você e Deus. Felizes são aqueles que não se sentem culpados por fazer algo que consideram correto. Mas se você tem dúvidas quanto ao que deve ou não comer, será culpado se comer, pois vai contra suas convicções. Se faz qualquer coisa sem convicção,
está pecando. Aí, no entendimento que eu tirei disso aqui, se tu tem uma opinião que não tem base bíblica, então Paulo diz pra gente guardar essa convicção para nós e Deus. E que cada capítulo 14, versículo 22 e 23. Veja assim, ó, no capítulo 14, a conversa, o contexto está nas coisas de comida. Então, se tu olhar lá no verso 13, assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Por quê? Porque estava exatamente isso que tu falou, estava discutindo se devia comer carne ou não, se devia comer só salada, se tinha que cuidar do vinho, não beber. Mas isso não vale também para outros assuntos que são discutidos, se pode, se não pode? Aí é que tá, se tu quiser pegar texto fora do contexto da Bíblia, eu vou te dizer que a Bíblia manda tu te enforcar. Lá no texto do Bom Samaritano, quando terminou o assunto lá, Deus, a orientação de Deus na Bíblia é: vai tu e faz o mesmo. Então, se eu somar esse texto com o fim da história de Judas, vai ficar assim: Judas foi enforcar-se, vai tu e faz o mesmo. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando pegar um texto da palavra, ver qual é o seu contexto. Ele está sendo muito específico aqui, Paulo orientando os romanos, quanto à alimentação. Se quiser pegar esse texto e estender para outros assuntos, claro que é válido, né? Você vai se defender com esse texto e é uma verdade bíblica. Mas dentro do contexto aqui é exclusivamente quanto à alimentação, por causa da cultura da época, que os romanos tinham hábitos alimentares bastante diversos dos hábitos alimentares dos israelitas. E os romanos estavam se convertendo à religião dos israelitas. E os israelitas estavam exigindo que os romanos se convertessem também ao cardápio deles, e não apenas à fé. E aí Paulo, então, é obrigado a vir e trazer esse esclarecimento. Tem até um versículo que fala, né, sobre não se amoldem aos padrões desse mundo, né, que me veio agora enquanto o senhor estava falando aí, pastor. Que acho que é mais ou menos isso, né? Todo mundo fazendo tatuagem ou, sei lá, investindo na estética. Hoje em dia, né, a gente vê bastante gente em academia e tudo mais. Ali, claro que não é errado. Mas vamos com calma, vamos segurar que nós temos demorado. Olha a Indy, academia. A Indy tá aqui, vamos com calma. Então, assim, o objetivo, acho que, do podcast era trazer uma meia hora de assunto. Já estamos quase com 1 hora de podcast, então nosso tempo já se explodiu umas 30 vezes. No resumo da ópera, o Ministério Plenitude, então, pelo que eu entendi, tu dando exemplo ali com a própria Rihanna, o Ministério Plenitude entende que a tatuagem é algo que é pessoal. Cada um tem que ter o seu entendimento, seu próprio com Deus, e buscar essa informação diretamente com Deus, independente da lei dos homens. Na literalidade da Bíblia, ela diz muito claro lá em Levítico: não façam marca no seu corpo. Então, se eu for me prender na literalidade, a tatuagem é proibida pela Bíblia. Porém, as pessoas vêm com uma história já. E aí eu vou fazer o quê? Obrigar as pessoas que têm marca a ir lá e fazer uma cirurgia para tirar? Não tem como. Agora, entrou, entendeu a palavra, recebeu a palavra e vai fazer uma nova tatuagem, vai ter que ter uma consciência muito grande de qual o objetivo, de qual o significado e de qual a opinião de Deus a respeito dessa tatuagem. Se ela vai ofender os irmãos, a Bíblia é clara, não faz. Se ela vai te colocar em desobediência à liderança, não faz. Porque aí, como vocês estavam falando aí, não é mais uma questão de tatuagem, sim de obediência e honra.
Se a doutrina do ministério ou da igreja que tu segue diz que não pode, não faz. É desobediência. Vai para uma outra igreja que libere primeiro, para depois você não entrar numa zona de desobediência. Então, eu sou muito prático. Vai analisar e vai orar. E se Jesus... a pergunta que resolve tudo é: Jesus, o que faria no meu lugar? Se ele responder, eu faria tatuagem, gruda-lhe ferro aí, brilha, agulha, porque E sai morrendo, tatua até a sombra dos olhos. vai converter o cara. Agora, se Jesus dissesse, eu não vou fazer marca no meu corpo, bota o rabinho no meio das pernas, E a vai pra tatuagem da casa, Corinthians. vai tomar um chimarrão, vai lavar umas cuecas sujas, vai fazer qualquer outra coisa, menos tatuagem. É isso aí. É isso aí. Então, como a gente já explodiu o tempo, eu acho que hoje era isso, pessoal. Muito obrigado. Nós vamos tentar trazer um assunto dessa forma semana que vem de novo. Eu agradeço meu pai que em todos os improvisos e momentos de socorro, assim, ele está sempre presente e pronto, porque eu planejei de chamar ele ontem, eu só esqueci do detalhe, que eu tinha que avisar ele também. Então eu lembrei agora, ele disse, ô pai, tu entra aí na live aí. Ah, entra, então tá, então é os guri. Então eu queria trazer essa opinião da nossa liderança, porque como a gente estava discutindo lá domingo, entrou nos assuntos que eu mesmo nunca tinha pensado, que a Rihanna me trouxe um pensamento que foi bem relevante. Então eu queria trazer essa opinião da nossa liderança, porque esse assunto eu sabia que ia ser bem complicado. E a ideia do nosso podcast é trazer justamente essa clareza, essa transparência, porque eu vejo que muitas pessoas saem daqui do ministério reclamando e dizendo que a gente não tem contato, que a gente não tem comunhão. Só que hoje nosso ministério tem trabalhado muito forte em nós, como irmãos, estarmos juntos. O Thiago é um dos fundadores da ideia de trazer essa comunhão para o nosso ministério, que ele sempre disse assim, cara, existiam muitos grupinhos, então eu peguei e disse assim, então agora esses grupinhos vão estar dentro da minha casa. E ele abraçou todo mundo, trouxe essa comunhão, e eu vejo que o principal fato que nos faz falta como ministério, assim, como pessoas, dessa comunhão, é a questão justamente de ter essa transparência, de ter essa clareza, de chegar na nossa liderança, de chegar nos nossos irmãos, a gente poder conversar. Óbvio que depois que a gente sair daqui, a gente vai sair tudo no soco ali fora, depois que desligar a live, mas isso é fora da live. O microfone tá aqui, tá? Sai. Sai. Então eu quero agradecer. Tem uma pergunta ainda? Pode, dá tempo. Dá tempo? Rihanna? Peraí, deixa eu virar aqui, pra você se pegar no pau enquanto eu fecho a live aqui. Fala que eu discuto. Vai na tua casa terça-feira que vem de novo? Claro! Então tá, agradeço aos irmãos pela paciência conosco, quem tá ao vivo ainda. Obrigado ao nosso pastor, obrigado à mesa, que a gente não quebrou nada hoje, então tá tudo certo. E obrigado. Pode encerrar aí, pode começar.